Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente quinta-feira para todos e vamos aqui agora com mais um vídeo no canal, trazer essas últimas informações e toda a repercussão na mídia dessa excelente vitória do Verdão diante da equipe da Jacuipense pelo placar de 4-1, atuando praticamente com o time todo reserva, pensando também nesse jogo de sábado contra a equipe do Cruzeiro, jogo importantíssimo para manter o Verdão com uma vantagem ali na liderança do Campeonato Brasileiro. Enfim, estou trazendo essas últimas informações e toda a repercussão. Se inscreva no canal, deixa seu like. Se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. Agora vamos falar sobre o Palmeiras, que teve um jogo tranquilaço contra o Jacuipense. Já havia vencido o jogo no Allianz Parque, jogo da ida, por 3-0. E ontem mesclou bastante, né? Praticamente o time reserva jogou Gustavo Gomes, Jeff Teck vem sendo titular na ausência do Arthur e goleou novamente, vencendo por 4-1, gols de Maurício, Eric Belé, Felipe Anderson e Luigi. Estratégia deu certo, Lavieri, já que descansou os seus titulares e ao mesmo tempo deu cancha aí, principalmente para Felipe Anderson, né, que vinha um pouquinho ali descredibilizado e jogou muito bem, fez um gol, deu 2 assistências. Foi, no caso, a estratégia perfeita e que coloca, imagino o Abel deve ter olhado pensando, putz, eu perdi o Vitor Roque no primeiro jogo, né? Ontem eu estava conversando com o Renan, nosso comentarista e jogador, ele falou, não, mas é normal, o primeiro jogo é sempre mais difícil, os caras da Jacuipense ainda estavam acreditando, no segundo já entram mais desacreditados e tal. Mas ontem o jogo foi a estratégia perfeita, acho, claro, contra um time muito mais fraco, contra um time de Série D, com todos esses poréns. Mas eu sempre falo isso, o Palmeiras teve a sorte de o sorteio favorecer, a sorte das bolinhas, tem que fazer isso que o Palmeiras fez. Rodou o seu elenco, poupou a maioria dos seus titulares, o Gomes jogou um pouco, o Arias jogou um pouco, mas está, pelo menos entre aspas, aí, descansado durante a semana para enfrentar o Cruzeiro no sábado e ainda deu aí um pouco de jogo para garotos, como no caso do Benedetti, como no caso do Belé. Gostei da partida do Belé. Tentou cavar um pênalti estranho ali no comecinho, mas o juiz não deu. E o Felipe Anderson, muito bem, né? O Felipe Anderson é um jogador que a torcida gostaria de ver, este Felipe Anderson que a gente viu ontem em campo. E lógico que a gente está falando de um time que é a Jacuipense, mas o Felipe Anderson, mesmo em jogos contra times mais fracos, às vezes não acertava nada, entrava desligado, errava lateral, punha o Palmeiras precisando segurar o jogo, ele dava uma contra o Atlético Paranaense, deu um lateral para o jogador do Atlético Paranaense puxar um contra-ataque, com o Palmeiras tendo um jogador a menos. Então não era só uma questão técnica, era uma questão também de concentração. E ontem ele estava super concentrado, aparecendo na esquerda, na direita, dando assistência, fez gol. Não dá para se empolgar, Jacuipense. Mas é um passo, vai de repente isso dá confiança para ele, ele entra no segundo tempo contra o Cruzeiro, vai bem. Se o Felipe Anderson passa a ser um jogador que a gente imaginava que poderia ser no grupo do Palmeiras no segundo semestre, é como se o Palmeiras tivesse ido no mercado, porque hoje o Felipe Anderson é um jogador que você não pode contar. Se de repente você passa a contar com ele no elenco, nossa, é um baita reforço. E é bem difícil, né, a gente ver o Palmeiras atuar com o time praticamente reserva, mas quem cravou esta informação ontem é o nosso setorista de Palmeiras, Flávio Latifi, que entra aqui conosco hoje. Latifi, você praticamente cravou o time, disse mesmo que o Abel iria escalar reservas, como eu disse, é bem difícil, né, um time todo modificado. E quem ganhou pontos, então, nesse time bem mexido do Abel Ferreira? Boa tarde. Fala, Lucena, Danilo, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Danilo destacou bem, né? Eric Belé e Felipe Anderson foram os 2 principais vencedores nesse teste do Abel Ferreira. O Eric Belé, ele se destacou porque ele trouxe uma movimentação diferente no ataque. E aí, conversando com algumas pessoas que trabalharam com o Belé na base, eles falaram que o Belé é uma boa alternativa ao Flaco Lopes, porque o Belé, ele era um meia de origem na base, depois passou a jogar um pouco mais avançado como atacante, e é um jogador que também gosta de sair da área, algo que o argentino faz bastante. Então ele aproveitou bem essa oportunidade, né? Esses garotos faziam tempo que não ganhavam minutos, e ontem, mais uma vez, o Belé teve um bom destaque. Sobre o Felipe Anderson, o Danilo comentou, né? O Felipe, ele tem na temporada 2 gols e 3 assistências. 2 gols e 2 assistências foram justamente contra a Jacuipense. Óbvio que é algo positivo, né? Já que o Felipe não vinha bem. A última participação dele em gol tinha acontecido nas quartas de final do Paulistão contra o Capivariano, naquela goleada por 4-0.
Então é importante, mas a comissão técnica quer ver mais do Felipe em jogos maiores, né? Ele que foi contratado como a primeira grande estrela do Palmeiras, que naquela época optava por jogadores sem tanto nome, né? E o Felipe foi o primeiro deles e não engrenou. E como o Danilo falou, essa questão da confiança é muito importante, já que o Felipe é um atleta que estava sentindo um pouco essas críticas que ele estava recebendo da torcida. PVC, no caso do Felipe Anderson, é importante também porque o Arias está praticamente 2 anos sem férias, saiu do Fluminense, foi para o Wolverhampton, veio para o Palmeiras, vai jogar a Copa do Mundo e o Felipe Anderson está atuando na faixa dele ali, bem aberto pela esquerda, né? É também importante por isso, porque o Arias, por mais que seja muito bem fisicamente, pode ser uma alternativa boa na ausência do Arias? Se não tiver Felipe Anderson jogando no nível que jogou ontem, vai jogar o Sousa. Aberto pela esquerda, vai jogar o Maurício aberto pela esquerda com o Sousa por dentro, vai ser outro. Eu acho que assim, o Felipe Anderson é importante porque é um jogador que tem uma carreira de respeito e não conseguiu se firmar como jogador do Palmeiras. É por isso que é importante. Eu acho que o jogo de ontem, ele tem um valor para você conseguir finalmente descansar. Essa palavra que alguém vai contestar. Ok, o time está cansado. Quando o Abel Ferreira disse semana passada que ninguém está jogando bem, o que ele disse foi que ninguém está jogando bem sempre. Ou seja, você tinha o Fluminense 3 semanas atrás, que era o melhor time do Brasil, que caiu de produção vertiginosamente. O Flamengo, que é hoje o melhor time do Brasil, que joga boas partidas, jogou de uma maneira discutível contra o Vitória e contra o Vasco. O Flamengo foi criticado depois de ter empatado com o Vasco. Essas oscilações acontecem com todos porque acho que todo mundo está sofrendo com jogos e viagens a cada 2 vezes, e gramados 2 vezes por semana. O Palmeiras fez 55 gols no ano, 33 no primeiro tempo, 22 no segundo. Sofreu 25 gols no ano, 12 no primeiro tempo, 13 no segundo tempo. Embora o sistema defensivo seja menos evidente isso, marcar mais no primeiro tempo e sofrer mais gols no segundo parece ser um sinal de que de fato o time não está conseguindo sustentar o jogo inteiro. E assim como o Flamengo na semana passada teve o desgaste da viagem, teve o desgaste da tensão de Medellín, mas é que o descanso das pernas de quarta-feira pode levar um desempenho melhor dos titulares no sábado, um jogo duríssimo contra o Cruzeiro, porque o Cruzeiro voltou a jogar bem. Mas tem só um porém aí. Lembremos que o Palmeiras descansou 2 dias por opção do Abel depois do jogo de terça para chegar no jogo contra o Remo e não jogou bem. Ok, o Abel ontem falou que o gramado estava muito pesado e tal, mas o Palmeiras também... O jogo atrasou 1h40. Atrasou, mas o Palmeiras também já estava mais descansado do que se acostumou a estar em outras partidas contra o Remo do que contra... Mas você vinha numa toada de quarta, domingo e foi jogar no gramado da Amazônia completamente pesado por causa da chuva. Um jogo que demorou 1h40 para começar a jogar. Não é, o que o Palmeiras está tentando fazer não significa que vai conseguir fazer no sábado. O que o Palmeiras tentou fazer foi descansar um time para ter 3 jogos grandes tentando jogar bem, que são Cruzeiro, Barueri, Cerro Porteño, Allianz Parque, Flamengo, Maracanã. O Palmeiras vai tentar fazer 9 pontos nesses 3 jogos. E a gente não sabe se vai conseguir fazer. Vamos ver nos próximos 10 dias. 7 tá bom. Ganha do Cruzeiro, do Cerro e empata com o Flamengo. Pode não conseguir ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro voltou a jogar bem. Não, tô imaginando um cenário, né? 9 é muito. É isso. E no caso do Flamengo, o Palmeiras não tem vencido esses principais adversários do Brasileirão, né? O Palmeiras não ganha no Maracanã do Flamengo desde 2015. Pois é, no ano passado perdeu as 2 para o Flamengo foi o campeão. No ano retrasado perdeu as 2 para o Botafogo foi o campeão. Então, essa sequência vai ser bem dura. Cruzeiro, Cerro Porteño até jogar no dia 23 contra o Flamengo. Depois ainda vai receber o Júnior Barranquilla em casa e joga contra a Chapecoense também em casa. E aí sim vem a parada para a Copa. Então são 4 jogos no Allianz Parque, 1 na ponte aérea para o Rio de Janeiro. Então, como o PVC falou, agora... lembrando que o Cruzeiro é em Barueri, né? Na Arena Barueri tem show no Allianz Parque. E o Flamengo, então, o Palmeiras chegando mais descansado. Porém, Flávio Latifi vai ter
Já um problema, são poucos zagueiros já no elenco, Murilo, Fux, Gomes e o Benedetti, que é aquele atleta bolsa, né, que tá ali, que era da base, o único canhoto destes, já que a Alexander Barbosa, que é canhoto, ainda não chegou. E preocupa o Benedetti, que sofreu uma torção ontem? Pois é, Lucena, como a gente tá vendo aí no lance, foi uma torção bem feia no tornozelo direito. O Benedetti vai passar por exames agora na parte da tarde, né? O Palmeiras viajou no final da manhã para São Paulo e os exames, eles podem preocupar porque a torção foi bem feia e o tornozelo do Benedetti ficou bem inchado hoje. Então pode ser mais uma baixa e o Palmeiras, o Bruno Fux não deram muito detalhes sobre a lesão na coxa, né? Mas ele foi baixa ontem e deve ser baixa contra o Cruzeiro. E aí o Palmeiras só ficaria com o Gustavo Gomes e o Murilo por um certo período. Lembrando que o Barbosa, se chegar, só chega depois da parada da Copa, então o Palmeiras pode ter um problema no setor defensivo e a gente vai atualizar vocês assim que tiver informação sobre o Benedetti. Agora, Flávio Latifi, para encerrar aqui o assunto Palmeiras, Andréas Pereira, que sofreu um trauma na região lombar, né? Foi bem duro no jogo contra o Remo, a ajoelhada que ele sofreu. Joga no sábado contra o Cruzeiro. Tem alguma perspectiva aí pelo lado do Palmeiras, já que é um jogo bem importante na Arena Barueri? Pois é, Lucena, o Andréas ele nem viajou com o elenco para Londrina, ele ficou aqui em São Paulo fazendo um tratamento de recuperação. Tudo isso para estar à disposição no jogo de sábado. Tanto o Palmeiras quanto o atleta consideram uma partida de extrema importância, até porque o Palmeiras vem de empates no Brasileirão, e ele gostaria muito de estar à disposição. Só que o Palmeiras, a gente só vai saber hoje à tarde, quando o Palmeiras treina, e se ele participar da atividade, né? Se o Andréas conseguir participar da atividade, ele deve estar à disposição, mas se ele ficar na parte interna, dificilmente ele será a opção para o Abel Ferreira no jogo do final de semana. Vamos de Palmeiras, então. Teve Palmeiras e Jacuipense também no Estádio do Café, né? É o que que é? Ah, sim, eu tenho que mostrar aqui. Lá na minha região. Só recuperando. Londrina, sou da região ali dos pés Londrina, vermelhos. né? Ah, então tá. Tô recuperando alguns resultados aqui só rapidamente, né? Que a gente ainda não tinha... Tipo assim, Que legal, diria Led. Aliás, um beijo pro Led. E nós com isso. Não, porque a gente estava falando isso de onde você estava morando e tal. E você é de Londrina. Eu tinha esquecido. Não, sou nascido em Cornélio Procópio, vivi de Santa Maria, mas é da região. A Londrina é a nossa capital. Tá. Então tá bom. Bom, tá aí o jogo do Palmeiras, que ontem permitiu que o Abel, até por causa do resultado construído na ida, né? Que o Abel testasse algumas ideias. Poupou alguns titulares, né? Mas tivemos, por exemplo, o Felipe Anderson aparecendo como responsável direto por 3 gols. Poupou quase todo mundo, né? Nessa partida, exatamente. Mas e laterais? O que vocês acharam? A molecada da base... É porque são da base, é isso? Ainda estão em processo de evolução? O Palmeiras, assim, eu vi o Palmeiras mais leve. Eu vi esse Palmeiras jogando leve. Mas também estava classificado já, né? Felipe, não, sim, tá classificado. O adversário, a galera se emocionando. O Palmeiras teve bola no pé. A primeira coisa, não deu chance pro azar, né? Que nós vimos aqui, então o Palmeiras foi lá e fez a parte dele, não importa se já tinha ganhado o primeiro jogo ou não, foi lá e fez a parte dele muito bem feita. Mérito da comissão, mérito desses atletas que entraram. Agora, por exemplo, eu vi o Felipe Anderson jogando mais perto da área. Felipe Anderson já sem tanta responsabilidade para voltar para marcar, por isso participou de 3 gols. E é isso que eu tenho cobrado Driblando, muito. Driblando, dentro da área que gera confiança. É isso que eu tenho cobrado muito do Arias, desses atletas, assim, que de repente o Abel poderia tirar o melhor desses atletas. Os atletas, de repente, têm voltado mais para marcar, feito algumas outras situações, e quando vai ter bola no pé lá na frente, o cara já não consegue desenvolver como o esperado, né? Então eu vi o Palmeiras muito bem, o Palmeiras jogando e o principal para mim, o Palmeiras mais leve, assim, com bola no pé. A gente viu, por exemplo, o belíssimo gol do Belé, na tabela que ele faz, bate na saída do goleiro. É um jogo que, de repente, pega um jogo de campeonato brasileiro, um clássico, um jogo ali com o Atlético, com o Flamengo, com o Cruzeiro. O moleque não vai ter aquela tranquilidade para fazer aquela jogada de tentar um drible, de tentar uma tabela, de fazer uma jogada de profundidade. Um jogo desse que está um pouco mais tranquilo, o moleque se sente muito mais... o ambiente é muito mais convidativo para arriscar uma jogada, para ir para cima, para driblar, para fazer
para fazer uma jogada, é um ambiente perfeito para você começar a lançar jogadores no profissional. E é o confronto onde realmente o lado econômico e técnico, naturalmente, é muito maior. Mas o Abel, eles são inteligentes demais, assim, que eles usam muito a base, né? A base do Palmeiras, sem dúvida, é uma das maiores bases do Brasil. Assim, os caras, um case de sucesso. É um case de sucesso. Muito passa pelo João Paulo, que depois que ele chegou na base do Palmeiras ali, ele realmente fez a diferença, né? Fez a diferença total. Antes era um Palmeiras e depois é um outro Palmeiras na era João Paulo. A partir de 2015 a reformulação. Exatamente. Ele agora, fez sem dúvida, isso e o suporte que os presidentes deram para ele é primordial. Não, perfeito. Agora, é muito importante você ter também um staff que usa a base. Senão você forma e manda embora, vende e tal. Então você pega um Abel que está dando sempre oportunidade para os atletas jovens. Mas vocês vão lembrar que dentro dessa reformulação do Palmeiras, cara, a base do Palmeiras, assim, eu trabalho aqui comentando base há muito tempo. A base do Palmeiras era piada. Tanto é que tinha a musiquinha do Palmeiras, não tem copinha e tudo mais. O Palmeiras agora não só tem copinha, como tem Copa do Brasil, como tem brasileiro. E a gente vai lembrar que antes do Abel chegar, já era uma exigência da diretoria do Palmeiras com o próprio Vanderlei Luxemburgo, que gosta de trabalhar com garotos da base. O Abel manteve. Todos esses meninos aí, o Danilo, que hoje está no Botafogo, o Gabriel Menino, que está no Santos, o Wesley, que está jogando, assim, o Gabriel Verão, todos esses jogadores, o Jesus foi com ele. O Jesus já veio na safra de antes. Mas com o Luxemburgo, não foi com o Luxemburgo, assim, uma galera que o Luxemburgo pegou, subiu o Patrick de Paula, toda essa galera, e depois vem o Abel fazendo a mesma coisa também. Então, você tem o pessoal que faz uma ótima gestão ali na base, mas você tem também profissionais, né, como o Abel e seu staff, que dão moral, que olham pela base, que isso é top. E outra coisa, mais de 1 bilhão que o Palmeiras arrecadou com venda de jogadores da base. Por isso que muita gente fala que a SAF do Palmeiras é a base do Palmeiras, né? Porque mas aí que tá o detalhe, eu não consigo entender porque que tem clube que não investe em dinheiro, em bons profissionais. É isso. Falar do Palmeiras, que conseguiu a classificação mais tranquila, né? Até então, a mais tranquila no agregado, 7-1, Palmeiras despachou a Jacuipense, e eu vou lá com Débora Carvalho aqui no telão para trazer um pouquinho desse dia seguinte do Palmeiras. Minha amiga, seja sempre muito bem-vinda ao Taon. Para o Palmeiras foi importante rodar o elenco, né? E dar oportunidade para os meninos, vários meninos da base entrarem em campo ontem, né? Pois é, Jojo, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado com a gente no Taon aqui no Sport TV. Pois é, goleando, né? Time que goleou o Jacuipense ontem, jogo esse em Londrina, né? 4-1, e é como você falou, Abel Ferreira escalou ali entre os titulares, pra gente ter uma ideia, praticamente o time reserva, né? Se a gente olhar ali os 11, tinha o Gustavo Gomes, que é titular absoluto, o Jefté, que já tinha sido titular no último jogo contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro, partida essa em Belém do Pará, mas muitos meninos ali, meninos que fizeram tudo ali dentro de campo. 4-1, Maurício que abre o placar ali no primeiro tempo aos 23 minutos com uma assistência do Felipe Anderson que logo no segundo minuto já faz o gol dele balançando a rede. Eric Belé que vem para fazer o terceiro gol e o primeiro gol dele no time profissional. E aí na segunda etapa, Luigi que sofre um pênalti, converte, marcando o quarto gol dessa partida contra o Jacuipense. No finalzinho ali do jogo, o Jacuipense diminui ali o placar com um gol do Vicente, né? Durante a coletiva de imprensa, o Abel Ferreira elogiou toda a equipe, todos os jogadores, né, que entraram para essa partida contra o Jacuipense. Ele chega a pedir desculpas, né, pelo gesto que ele fez para o Flaco Lopes durante a semana passada e chega a falar sobre o desempenho do Palmeiras, falando que terão dias que o Palmeiras vai jogar bem, terão outros dias que o Palmeiras não vai jogar bem, mas que o time vai seguir melhorando cada vez mais o desempenho, e chega até a falar que deve ser difícil não ser Palmeiras. Bom, o elenco do Palmeiras, né, o elenco do Abel Ferreira, que já voltou aqui para São Paulo, se reapresenta hoje no CT na Barra Funda, aqui na capital paulista, treinando, e o foco agora, né, Jojo, é o Campeonato Brasileiro. Tem jogo no sábado contra o Cruzeiro, partida dentro de casa em Barueri, né, porque na arena do Palmeiras vai estar rolando show, então o jogo esse é em Barueri. Inclusive
Inclusive, hoje mesmo, pelo período da manhã, o Palmeiras chegou a postar nas redes sociais, falando que o ingresso é valor de R$40 esse ingresso contra o Cruzeiro, né? Partida na Arena Barueri. Então, a expectativa é de casa cheia para esse jogo. A novidade para essa partida contra o time mineiro é o retorno do Abel Ferreira no Campeonato Brasileiro, né? Que já cumpriu 7 jogos de suspensão pelo STJD. Mas é isso, agora ficar de olho, né? Se o Arthur vai retornar, tá em transição física, se o Andréas Pereira vai jogar também. Mas a gente traz as informações já amanhã. A gente volta contigo, querida. Beijo pra você, amiga. Trazendo o dia seguinte de uma manhã tranquila pro Palmeiras. Afinal, encaminhou a classificação e ainda descansou jogadores que precisavam descansar. E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Verdão diante da equipe do Cruzeiro, que será no sábado às 21 horas, lá na Arena Barueri. Estou trazendo a classificação do Campeonato Brasileiro. Antes de iniciar a rodada, o Verdão é o líder, 15 jogos, 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já a equipe do Cruzeiro está na 11ª colocação, 15 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, somou 19 pontos. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Cruzeiro, e aí está a Copa do Brasil, Brasileirão e também a Libertadores. Desses últimos 5 jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O último jogo que eles fizeram foi na última terça-feira, pela Copa do Brasil, diante da equipe do Goiás, lá no Mineirão, e venceram pelo placar de 1-0. Estou trazendo aqui agora na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre o Verdão e a equipe do Cruzeiro. São 2 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 1 derrota. O último jogo que eles fizeram na temporada passada, o Palmeiras recebeu a equipe do Cruzeiro no Allianz Parque e empatou pelo placar de 0-0. Enfim, jogo de grande importância aí para o Verdão, que precisa vencer a equipe do Cruzeiro para continuar no mínimo com essa vantagem de 4 pontos até o confronto direto, que será no próximo sábado lá no Maracanã contra a equipe do Flamengo. Lembrando, o Flamengo visita a equipe do Atlético Paranaense nessa rodada e possa ser, quem sabe, que acabe tropeçando, e aí o Palmeiras, quem sabe, pode abrir uma vantagem maior até esse confronto direto lá no Maracanã na próxima semana. Enfim, Palmeiras que deve ter o retorno aí de Andrés para essa partida e vai com força máxima, claro, porque é jogo importantíssimo. Serão 5 jogos até a parada da Copa do Mundo e teremos 5 finais. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Avante palestra!